Olá! Chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques dessa edição. Conheça um pouco mais sobre a profissão de dublador. Quem não votou nas últimas eleições deve regularizar a situação até terça, 2 de maio. Brasileiros procuram novas formas de aumentar a renda. Estimativa do Ministério da Educação é que 200 mil estudantes brasileiros participem de intercâmbio até 2020. E veja também. É claro que o feriado vem aí inspirando, a que se comemore, reflita a respeito do Dia do Trabalho, do Dia do Trabalhador. Mas será que é do trabalho do trabalhador ou é do patrão, Nós estamos fazendo essa pergunta e estamos pedindo a reflexão do professor Rafael Takei. Ele é professor universitário, consultor empresarial, atua na Faculdade de Pindamonhangaba, da FUNVIC, e vai nos ajudar a refletir sobre esse tema já aqui. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na web. Você já parou para pensar que por trás de um personagem de desenho ou filme existe uma voz brasileira? Esses profissionais fazem parte do dia a dia e estão no imaginário de muita gente. Os dubladores conseguem transmitir todo o encanto utilizando apenas a voz. São trabalhadores que dedicam horas para colocar a fala sincronizada com o ator. E aí, tudo bem? Sabe de quem é essa voz? Calma, o seu áudio não está com problema. A minha voz está diferente porque hoje o Repórter Setorial vai falar sobre dublagem. E ao meu lado está aqui um dos maiores nomes da dublagem brasileira, Márcio Seixas. Talvez você olhando assim não reconheça o semblante, não lembra muito bem, mas eu tenho certeza que quando ele falar, você vai lembrar rapidinho, porque a voz dele faz parte da nossa vida há muitos anos. Não é mesmo, Márcio? Numa distribuição Warner Brothers Televisão, Havaí 5.0, versão brasileira, Herbert Richards. Não disse? Quem é você? Meu nome é Bond. James Bond. Márcio, fala pra gente, você tá há mais de 45 anos? 47. 47 anos nesse ramo de dublagem. Sim. Como que é feito? O que a pessoa tem que fazer para se tornar um dublador? O primeiro requisito é a leitura fluente em voz alta. A ferramenta do dublador é leitura fluente em voz alta. O candidato tem que saber ler o texto e entender o que está lendo. Esta é a principal exigência. Se ele souber ou ela souber inglês, já é meio caminho andado. E se canta, é um candidato em potencial a se tornar um dublador. Porque pode dublar, pode cantar e pode cantar dublando e vice-versa. Então, nesse ponto, tem que ter conhecimento de artes cênicas. Tem que ser ator? Tem que ser ator. O candidato tem que fazer um curso de teatro para obter o registro na carteira de trabalho. É uma regra? É lei. É lei? É lei. Olha só. E, ao longo desses anos, qual que é a sua preferência? Você já fez dublagem de desenhos animados e filmes. Qual que é a sua preferência? Tem alguma? Tem um personagem predileto? Isso. Tem o Batman. O Batman. O Batman é uma paixão. Eu fiz Disney, não sei por quantos anos, talvez até mais de 20 anos. Mas o Batman, eu fiz isso há 20 anos atrás e eu continuo colhendo carinho, manifestações, pessoas me procurando por causa do Batman. Isso não aconteceu com Disney. Verdade. Eu fiz tantos personagens, fiz o Balu, fiz o Senhor Incrível, o Bambi do Bambi 2, eu fiz o pai do Bambi. Tantas histórias eu contei nas tardes de sábado em Disneylândia,
um mundo maravilhoso de cores. Mas o Batman bastou ir para a TV e a minha vida mudou nesse aspecto do fluxo de carinho que eu recebo por causa do personagem. Queria dizer umas palavras. Devia ter dito enquanto estava entre nós, mas... apesar das nossas diferenças, eu sempre respeitei você. Você sabe que... sabia disso. Como é que você dizia, Clark? A batalha sem fim. E como que é feito esse levantamento? A escolha, porque o dublador, ele dubla não só o personagem, ele dubla o ator. Porque às vezes tem algumas ocasiões que eu percebo, por exemplo, no caso de algumas atrizes que eu me lembro, Sandra Bullock, é sempre a mesma voz em todos os filmes que ela faz. Como que é feito esse levantamento? Tem que ser parecida com a voz original? A voz do dublador tem que ser parecida com a voz original? Ou a seleção é feita de acordo com aquela voz que casa com o personagem? É exatamente isso. Cada ator tem um dublador. Tem sempre o regra 2, o regra 3, em caso do impedimento do principal. Chama fulana para fazer a Sandra Bullock. Não está viajando. Chama fulana. Já está em outro filme fazendo esse papel, fazendo um papel em outro estúdio. Então chama a terceira opção. Mas de um modo geral, as empresas de dublagem obedecem àquela voz que consagrou aquele artista ou seriado. Que casa com o personagem, exatamente, né? É verdade. Olha, tem muita gente que está nos assistindo e tem curiosidade. O que fazer? Tem algum curso específico de dublagem? Como que está o mercado de trabalho para ser um dublador hoje em dia? O Rio de Janeiro tem 26 estúdios, São Paulo tem acho que mais de 30. A atividade está bastante polarizada, inclusive já está saindo desse eixo Rio-São Paulo, Campinas, parece que em Curitiba, Brasília também parece que começaram a dublar. Minas tentou e deu uma parada, não sei exatamente por quê. Mas é um mercado em expansão. A dublagem é lei, isso aí é um decreto presidencial, não é nem um decreto, é uma lei do presidente Jânio Quadros, porque a dublagem aparecia com letreiro na tela e você não conseguia ler tudo. E tem sim mercado para todo mundo. Ela contempla todas as vozes. O que é, senhora? O bichano não quer descer. Pois não, senhora, mas acho melhor se afastar. Pode ser perigoso. Não, ele é um doce. Ainda nessa edição, você acompanha a segunda parte da reportagem especial sobre o trabalho de dublador. O eleitor que não votou e não justificou a ausência nas 3 últimas eleições ou não pagou as multas correspondentes devem regularizar a situação até o dia 2 de maio no cartório eleitoral. Exatamente, e o prazo está se esgotando. Quem fala conosco agora é o seu João Amaro, que é diretor do cartório eleitoral de Pindamonhangaba. Olá, seu João, quantos eleitores tem em Pindamonhangaba e desses, quais que estão irregulares? Olha, em Pinda nós temos um total de 110 mil eleitores. Dentre esses, nós temos mais de 2.400 eleitores que estão na situação de 3 turnos consecutivos que não votam. Então, esses eleitores têm agora um prazo reduzido aí para comparecer ao cartório eleitoral, retirar aquela guia de multa, pagar nas casas lotéricas ou qualquer banco, retornar ao cartório e assim regularizar a sua situação. A gente aproveita para dizer que até o prazo limite não há necessidade de ser o próprio eleitor. Pode ser um parente, a mãe, o pai, o irmão. Ele vem aqui, retira a guia, paga lá nas casas lotéricas que a gente regulariza sem a presença do eleitor. Após esse prazo, aí nós precisamos da presença do eleitor, porque o título está cancelado e a gente só consegue regularizar, não só com o pagamento, mas com a presença dele. E, nesse caso, a gente já aproveita para fazer a biometria que está sendo obrigatória. Nos explica um pouco mais a respeito da biometria. Então, a biometria está sendo realizada no Brasil inteiro, né, como os meios de comunicação têm divulgado. E, no estado de São Paulo, o tribunal está trabalhando com um prazo aí de até 2020 para cadastrar todo mundo. E em virtude desses 110 mil eleitores terem que comparecer ao cartório, há necessidade de fazer o agendamento no site do tribunal, porque sem o agendamento a gente não consegue atender todo mundo.
Então, para facilitar, inclusive, a vida do eleitor, né, foi possibilitado a realização desse agendamento, que aí ele comparece já no dia, no horário agendado, e o agendamento é um procedimento rápido, demora em média de 15 a 20 minutos, né, e o eleitor já sai aqui estando regularizado. Existe algum prazo para a biometria e o que acontece com o eleitor após o dia 2 de maio? Então, após o dia 2 de maio, agora é aqueles eleitores que estão com 3 eleições consecutivas, né? Esses aí terão um título cancelado, aí a partir do dia 17 a 19 de maio o tribunal vai cancelar. E uma vez cancelado o título de eleitor, aí ele precisa comparecer ao cartório para regularizar a sua situação e aí só pessoalmente. Ok. E o recadastramento, ele pode ser feito somente na cidade de quem vota? Exatamente. Aquele eleitor que pretende fazer a sua biometria, ele só pode fazer no local onde ele tem título. A exceção é aquele eleitor, que ele é eleitor no município e atualmente mora em outro município. E aí, naquele município que ele reside atualmente, ele pode transferir o seu título para esse novo município e aí já faz a biometria. Muito obrigado pela entrevista, seu João. Lembrando, então, os interessados podem estar acessando o site tre-sp.jus.br. Segue o repórter setorial. Agora, instituições podem buscar recursos para intercâmbio. A estimativa do Ministério da Educação é que 200 mil estudantes brasileiros participem dessa experiência cultural. Muitos brasileiros procuram potencializar seu currículo com estudos e pesquisas no exterior. Após o fim do programa Ciências Sem Fronteiras para alunos de graduações, o Ministério da Educação assinou a adesão à Aliança para a Mobilidade Acadêmica, junto à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. O documento permite que os estudantes do ensino superior, docência ou pesquisa participem de programas de intercâmbio em países como Portugal e Espanha. Alunos dos países participantes também devem ter espaço para estudos no Brasil. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, o intercâmbio beneficia não apenas os alunos, mas toda a comunidade acadêmica. Agora, instituições que representam os estados ibero-americanos podem buscar recursos para colocar em prática o intercâmbio. Para que a gente possa integrar cada vez mais o acesso às universidades por parte de estudantes brasileiros e espanhóis e, ao mesmo tempo, também acesso à pesquisa, a parcerias envolvendo universidades europeias na Espanha e brasileiras. Eu creio que, sinceramente, esse tipo de integração e parceria é muito relevante, tanto para a academia, para cursos de pós-graduação, como também intercâmbios de graduação. 3 entidades são responsáveis pela aliança: a OEI, a Secretaria-Geral Ibero-Americana e o Conselho Universitário Ibero-Americano. As instituições procuram coordenar o crescimento acadêmico e têm procurado incentivar os ministérios da educação de seus países membros a se envolverem na obtenção de recursos de empresas públicas e privadas. O secretário-geral da OEI, Paulo Spengler, espera que o intercâmbio alcance todos os países da organização. Com esse instrumento e com o apoio de grandes empresas que têm se somado a esse grande acordo, nós vamos possibilitar algo que ainda é muito incipiente, sobretudo no nosso país. A estimativa do Ministério da Educação é que 200 mil estudantes brasileiros participem do intercâmbio até 2020. Fique agora com o comentário de hoje. Amigos, vocês veem motivos para comemorar a 1º de maio, o Dia do Trabalho, ou o Dia do Trabalhador, como muitos preferem dizer? Aliás, começando do começo, vocês sabem por que se comemora essa data a 1º de maio? Pois bem, vamos começar do começo então. A 1º de maio de 1886, a industrialização na cidade norte-americana de Chicago tornou-se tão opressora, assim como muitos acham que está hoje, e os trabalhadores então foram às ruas protestar pelo respeito e pela redução da jornada de 13 para 8 horas. 2 dias após, acontecimentos, um conflito envolvendo policiais e trabalhadores provocou a morte de alguns manifestantes, de alguns policiais, e essa revolta foi aumentando nos dias seguintes, novos enfrentamentos com
policiais, pelo menos 7 deles aí morreram, 12 manifestantes também morreram e houve dezenas de pessoas feridas. E 5 sindicalistas foram condenados à morte, outros 3 à prisão perpétua. Esse aí, o motivo, o mote. O 1º de maio virou data internacional. Aqui no Brasil, ficou mais intensa a comemoração entre 1930 e 1940 com Getúlio Vargas, porque o presidente pontuava a data com anúncios de leis, anúncios de benefícios, inclusive o salário mínimo, né? E tudo isso fazendo com que aumentasse essa vinculação do dia com conquistas trabalhistas. E há críticas, né, atualmente, a essa legislação do Getúlio, dizendo que realmente está superada e que é preciso modernizar o Estado para que o capital brasileiro e o capital internacional venham com mais intensidade em seus investimentos. Não são apenas pessoas comuns que estão criticando tudo isso. Juristas, juízes do trabalho, inclusive parlamentares trabalhistas, vêm manifestando contrariedade com as reformas e terceirizações. Tanto que eles alegam que há uma desfiguração, né, nessas relações trabalhistas e, inclusive, uma situação que leva as pessoas a voltarem a uma condição servil a pretexto de tornar o Estado competitivo perante o mundo. Então, daí vem a pergunta que não quer calar. Você vê motivos para comemorar, nesse 1º de maio, o Dia do Trabalhador ou do patrão? Mais de 2 milhões de crianças vivem em situação de trabalho infantil no Brasil. Mais detalhes no próximo bloco.